Um jeitinho aqui, um jeitinho ali. E hoje eu quero falar com você a respeito das orientações de Paulo a respeito da igreja da Galácia. Ele ministrava aquela igreja com amor, com algumas correções, mas ele falou a respeito das atitudes legalistas daquele povo, mesmo ele já tendo tido acesso e conhecimento à graça através de Jesus. E aí em Gálatas 2 diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver a Deus, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes a gente tem tomado a direção das coisas que dizem respeito ao Espírito Santo? Quantas vezes a gente tem dificuldade de entender o tempo de Deus e as coisas de Deus e a maneira de Deus fazer as coisas? E talvez por um pouquinho de vaidade, por um pouquinho de medo, por um pouquinho de insegurança, ou até arrisco dizer por um pouquinho de falta de fé, a gente toma a direção do Espírito Santo e a gente diz assim: não, deixa que aqui eu vou dar uma ajudinha, deixa que aqui eu vou fazer, eu acho que da minha maneira vai ser mais rápida, eu acho que Deus precisa da minha ajuda. Sinceramente, às vezes a gente chega a pensar assim, que talvez a nossa maneira seja melhor do que a maneira de Deus fazer as coisas, mas eu quero acender uma lâmpadazinha amarela aqui e eu quero dizer que esse tipo de atitude, às vezes é uma atitude legalista, porque a gente acha que pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, a gente começa a caminhar e intuitivamente fazer coisas que são coisas que não pedem mais o nosso esforço, mas pedem a nossa confiança e pedem a nossa fé. Acende essa lâmpada aí e comece a refletir se você tem dado liberdade para o Espírito Santo agir, se você tem dado total liberdade para ele agir, ou se tem áreas na sua vida que você ainda segura e você tenta resolver com as suas próprias mãos. E aí, lendo um pouquinho mais para frente, em Gálatas 3, Paulo diz assim: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, vamos para 2 pontos aqui. Primeiro, para pensar o que significa ser revestido de Jesus Cristo. Quando a gente pensa assim: poxa, eu fui revestido de Cristo, antes eu vivia na lei e agora Jesus veio e ele me justificou e agora eu não só sou justificada, como eu sou revestida de Cristo. A gente pensa que as nossas atitudes, elas começam a ser semelhantes às de Cristo. A nossa mentalidade começa a ser misericordiosa como a mentalidade de Cristo. Então a gente começa a atuar como Cristo atuava. E isso, na verdade, é ser revestido de Cristo na íntegra. E o segundo ponto é que quando a gente começa a barganhar as coisas, começa a negociar as coisas entre a lei e a graça, tipo, ora eu deixo Deus resolver, ora sou eu que resolvo. Eu vou deixar Deus resolver porque eu acho que isso é bom pra mim, ou eu vou resolver porque eu acho que isso vai ser mais rápido, isso vai me trazer uma satisfação porque foi eu que resolvi, isso me traz um pouco de vaidade. Esse tipo de atitude, na verdade, ele acontece quando a gente não tá convicto do sacrifício de Jesus. Então, a gente percebe que não existe meio termo. Então, ou a gente acredita que Jesus morreu naquela cruz, Jesus foi crucificado e Jesus tomou sobre ele todo o nosso jugo, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e então nós fomos sim justificados e sobre nós agora nós estamos revestidos de graça e poder da glória de Deus, ou nós simplesmente achamos que algumas coisas ficaram para trás, algumas coisas ficaram pendentes e por isso a gente resolver com as nossas próprias mãos. Na verdade, quando a gente começa a tomar a direção do Espírito Santo, direção de Deus, é isso que a gente está querendo dizer na íntegra, que a gente não acredita que Deus vai conseguir resolver todos os nossos problemas, que Deus vai conseguir anular todos os nossos pecados, que Deus sofreu tudo que tinha que sofrer pela gente. Então, assim, comece a pensar nas suas atitudes, como eu pensei nas minhas, como eu ainda penso nas minhas, e às vezes a gente se pega tomando atitudes precipitadas e até automáticas com relação a isso, que a gente comece a repensar isso e reavaliar essas atitudes, porque assim, ou a gente acredita no sacrifício na íntegra e a gente se comporta de uma maneira onde a gente entende que nós somos revestidos de Jesus Cristo e que nós temos atitudes deles, ou a gente precisa realmente de uma renovação na nossa mente, a gente precisa realmente voltar lá atrás e começar a sondar o nosso coração e ver no que a gente acredita realmente. Será que a gente está vivendo na lei ou será que a gente está acreditando na graça e que Jesus realmente já anulou tudo aquilo e ficou para trás e agora a gente está revestido e a gente pode viver como Ele? É isso que eu quero trazer para você hoje, essa reflexão. É mais para você se avaliar, é mais para você pensar um pouquinho. Eu espero que isso tenha te ajudado e te intrigado também. O Alicerce termina aqui. Até o próximo vídeo.